Meu nome é Tainá Andere e eu atuo na área de literatura, com criação, contação e encantação de histórias, há pouco mais de 32 anos. Atualmente eu moro na cidade de Morretes, no interior do Paraná, mas a minha história dentro das artes e em geral e dentro da contação de história em especial, começaram quando eu nasci, lá em São Paulo, em 1982. Eu fui criada na cidade de Mogi das Cruzes, dentro de uma família de artistas e arteiros. A minha mãe, Denise Andere, ela é também a contadora de histórias Melopopeia, ela é a palhaça Lelé, ela é a ativista social Maria Fuleira, ela é uma produtora cultural e uma artista completa desde antes de eu nascer. E eu nasci e fui criada nesse meio, né, na periferia de São Paulo, mas sempre cercada de arte. E ainda com 7 anos eu fui trabalhar pela primeira vez com a minha mãe na contação de histórias e nunca mais parei. Também com 7 anos eu comecei a trabalhar como uma palhaça Batatinha, também junto com a minha mãe. Né? E assim eu me desenvolvi dentro do universo da arte infantil desde muito cedo. Com 12 anos eu comecei a fazer freelancer para outras empresas, né, e a trabalhar fora da barra da saia da minha mãe. E por ter crescido dentro desse meio, a minha escolha profissional foram as artes cênicas, né? Então em 2000 eu comecei a me preparar para tentar entrar no curso de artes cênicas da USP, que eu finalmente consegui entrar em 2002. E foi a USP a primeira a expandir meus horizontes dentro do universo da arte, né? A USP me trouxe outras referências, me trouxe outros meios para beber, né? Outras classes sociais, outro mundo. Mas no final do ano eu engravidei e apesar de gostar muito da faculdade, eu não queria ter um filho em São Paulo. Então eu escolhi vir para o Paraná, me mudei para cá em 2003, nunca mais saí do Paraná, comecei em Curitiba. E no Paraná, apesar daquele tempo, né, já está tendo aqui o berço dessa arte independente, efervescente, que hoje a gente vê na cidade, né? Naquele tempo aquilo já estava acontecendo e inclusive esse foi um dos motivos que me fez escolher Curitiba para vir morar, né, e construir a minha vida adulta. Apesar disso, era um meio muito fechado e eu não conseguia entrar nesse meio, né? Eu entrei na FAP, fui estudar na FAP e ainda assim não conseguia entrar no meio artístico de Curitiba. Aí eu comecei a entrar pelas beiradas, fui trabalhar na iluminação cênica, depois na iluminação musical, na cenotécnica. Fui pelas beiradinhas, conseguindo entrar pelos bastidores, né? E em 2006 eu criei a minha primeira história. A princípio eu criei essa história para contar no aniversário de 3 anos da minha filha, né, o Lila. E sem nenhuma intenção profissional quando eu criei ela. E foi uma história contada com esse brinquedo e eu vou contar ela agora para vocês entenderem um pouco da minha história, porque a minha história está muito ligada a essa minha primeira história. Era uma vez um menino chinês. Todas as noites, o menino conversava com uma linda estrela que no céu brilhava. Mas quando o dia raiava, o menino se perguntava onde que aquela estrela ficava. Um dia ele descobriu, guardou o segredo dentro de um brinquedo e entregou para o seu melhor amigo. O cãozinho Kiko. O Kiko ganhou o brinquedo e uma missão: contar o segredo da estrela para toda a nação. E ele latia, 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 mas não é que ninguém ouvia. Muito triste, ele foi ver o mar. Naquelas ondas que iam e vinham sem parar, veio um peixe a nadar. O peixe foi até a beira da praia, pegou o brinquedo e foi todo contente
levar o segredo da estrela para outros continentes. Ele atravessou os mares, subiu um rio, até que um cavalo bebendo água ele viu. O cavalo pegou o brinquedo e saiu a galopar e a relinchar para quem quisesse o segredo da estrela escutar. Mas não é que ninguém queria reparar? Então, entregou o brinquedo para um animal no qual todo mundo ia notar. Que animal é esse? Isso mesmo, a girafa. Agora eu quero ver quem adivinha. O cachorro late, o gato mia, o cavalo relincha. E a girafa? Que som que a girafa faz? A girafa pipia. Mas é tão baixinho e tão lá no alto. E tem até música que diz que a pobre da girafa é muda. Ninguém escuta. Sabe o que ela fez? Foi pipiar o segredo e entregar o brinquedo para o animal mais mágico da floresta. E que voava bem pertinho da cabeça dela. Isso, a borboleta. E a borboleta espoleta espalhou o segredo da estrela pelos 4 cantos do planeta. Até que já bem cansada, ela entrou na chaminé da casa do meu vizinho. Só que quando ela entrou, ele acendeu a lareira. A borboleta espoleta saiu toda faceira e foi parar no sótão da minha casinha, onde ela me mostrou o brinquedo e me contou o segredo. Quem lembra qual foi o segredo que o menino escondeu dentro do meu brinquedo? Aonde que a estrela ficava quando o dia clareava? Tá vendo essa estrelinha aqui? Pois então preste muita atenção e me diz. Para onde que ela foi? Pois o que o menino descobriu é que a estrela não ia para nenhum lugar. Ela ficava lá e era a luz do sol que não deixava ele enxergar. Foi aí que ele entendeu que no mundo nada era exatamente daquele jeito que ele via. As coisas eram muito mais o que ele queria do que aquilo que parecia. E foi assim que ele inventou esse brinquedo, que cabe na palma de uma mão. E escondeu dentro dele esse segredo para eu passar de coração para coração. Essa história, que foi a primeira história que eu criei, ela foi a chave que abriu as portas para mim aqui no Paraná e que me fez ficar nesse estado até hoje, que me ajudou a construir a vida que eu tenho hoje. Né? Hoje eu tenho 3 filhos, o Lila, né, já com 18 anos, a Flora Maria com 13, o Miguel com 9. Eles são a minha razão de viver. E por eles e por mim também eu quis viver uma vida mais sossegada. Então, ainda em 2008, eu mudei para São José dos Pinhais, onde eu passei a maior parte da minha trajetória, né, aqui do Paraná. E lá eu trabalhei com contação de histórias, né, em algumas escolas até como contadora fixa, e sempre essa historinha era o que abria a porta para mim, né? Quando eu fui encontrada na Feira do Largo da Ordem pela diretora da escola Pequeno Polegar, a Lula, foi com essa historinha que ela me convidou para ir trabalhar lá, e foram anos trabalhando com as mesmas crianças, né, num processo onde toda semana eu precisava ter 3 histórias dentro de um tema e uma fantasia nova para contar para as crianças, e na semana seguinte eram as mesmas crianças, então eu tinha que trazer outras 3 histórias, né, outra fantasia. E aí foi uma aventura, porque encontrar essas histórias era praticamente impossível, né? Principalmente porque meu critério de qualidade ele era bem acentuado, né? Ficou mais acentuado ainda porque eu fiz pedagogia Waldorf em 2008, depois de desistir da FAP, das artes cênicas, eu acabei indo para pedagogia. Me achei na pedagogia Waldorf, mas nunca atuei como pedagoga Waldorf, porque a minha atuação foi com as histórias, né?
E dentro dessa escola eu tive a oportunidade de trabalhar a criação de diversas histórias diferentes. Eu criei um blog, que depois virou um site, que é o jardimdehistórias.com. E dentro desse site, né, na época o blog, eu publicava minhas histórias para poder decorar. E teve uma época que eu cheguei a ter 2.000 visitas por dia, o blog foi super legal. Depois, quando eu transformei em site, eu acabei abandonando um pouco, porque veio essa pandemia que pegou a gente, né, daquele jeito, mas eu falo da pandemia daqui a pouco. Antes de falar sobre a pandemia, eu queria falar sobre as referências que eu tenho. Eu acho que a minha primeira referência maior de todas vai ser sempre a minha mãe, né? Porque ela me criou nesse meio artístico. A minha mãe, ela não vai até a padaria sem levar um pedaço de papel. E se ela estiver esperando pão e tiver uma criança do lado dela, ela para contar uma história fazendo uma dobradura e dá a dobradura de presente para a criança. Essa é minha mãe. E foi assim que eu cresci, ouvindo a mesma história várias vezes e ouvindo histórias novas o tempo inteiro. Ela criava histórias para diversas situações para lidar com a gente, né? Minha mãe teve 6 filhos, então eram muitas situações para lidar. E eu cresci nesse meio já trazendo a história dentro de mim. Quando eu fui trabalhar na escola, né, no Pequeno Polegar, que foi a primeira escola que eu atuei constantemente, né, não como uma pessoa num evento, mas como uma professora, e que me fez ter essa profundidade dentro da contação de histórias, né, e dentro do desenvolvimento infantil também, né, me fez trazer para a prática tudo aquilo que eu tinha aprendido na pedagogia Waldorf. A minha mãe era a minha maior referência. E eu tenho que citar uma outra pessoa, que é a Vanessa, que é diretora da Escola Brincantes, também de São José dos Pinhais, que foi uma outra pessoa que abriu a escola para o meu trabalho, e uma pedagoga maravilhosa que me ensinou demais, né, a trazer para a realidade, porque às vezes a gente tem muita teoria dentro da gente, mas a teoria na prática é outra, né? E a minha prática, ela vinha de momentos em que as crianças estavam para se divertir, que eram os eventos, as festas de aniversário, né? E é uma prática muito legal, é uma prática muito rica, né? Me deu uma bagagem a qual eu sou muito grata, mas ao mesmo tempo é diferente da prática que traz a sala de aula. E o trabalho dentro das escolas, para mim, foi profundo, assim, foi transformador dentro do meu ser artístico, né? E ainda fez com que ele ficasse muito vivo, com que eu tivesse que estar trabalhando nele permanentemente, diariamente, né? Quando a gente está nos eventos, como é sempre crianças novas, a gente às vezes monta um número e passa um ano com esse número, né? E acaba trazendo ele para um outro âmbito. Também é legal, também tem seu valor, mas foram 2 aprendizados bem diferentes que eu trago comigo. Eu trabalhei em diversos projetos da prefeitura também, com contação de histórias na praça, contação de histórias em livrarias, na Biblioteca Pública Municipal em Curitiba. Trabalhei com voluntariado dentro de escolas públicas, né, até dentro da escola lá da Roça Velha, que era onde eu morava em São José dos Pinhais, eu trabalhava uma vez por semana. E aí veio a pandemia. E a pandemia foi uma surpresa para todo mundo, né? Embora eu atuasse como professora, eu não tinha carteira assinada, eu era contratada e as escolas fecharam. E as escolas que eu trabalhava, que eram principalmente educação infantil, perderam muitos alunos, né? E eu acabei sendo aquele corte que a escola precisou fazer. Então, de uma hora para outra, eu não tinha mais atuação em escola, eu não tinha mais atuação em evento, eu não tinha mais a Feira do Largo da Ordem, onde eu também vendia meu brinquedinho, né? A pandemia chegou chegando. E
que fez com que eu fosse descobrir uma nova forma, que era a venda pela internet. Trabalhei muito, pesquisei muito para transformar meu blog num site onde eu pudesse vender meus brinquedos. Adoraria dizer que eu consegui, que eu fiz sucesso, mas não consegui. Meu blog tá lindo, meu Instagram tá maravilhoso. De vez em quando vende alguma coisa, ajuda, mas não consegui engrenar nas vendas virtuais, não consegui vender o meu trabalho de contadora de história virtualmente. Eu fiz um livro, 2 livros durante a pandemia, para tentar vender virtualmente, também não consegui. Né? Mas não são histórias de fiascos, tá? São histórias de tentativas e de aprendizado, que não deram certo financeiramente, não deram retorno financeiro, infelizmente, né? Mas hoje eu tenho esse livro, que é A Flor e o Cactus, foi ilustrado pela Jessica Kandal Sato, que é minha parceiraça, a madrinha do meu filho mais velho, e que está comigo em diversos projetos também, né? A Bendita Palavra, que é a editora de 2 amigas, fez a edição do livro, fez um trabalho super carinhoso, super cuidadoso, mas não consegui engrenar as vendas dele virtualmente. A gente até conseguiu aprovar ele num projeto da prefeitura, um pouco antes da pandemia, mas o projeto acabou sendo cancelado, né? Quando teve a entrada do Greca, ele tirou essa lei municipal para refazer e a gente acabou não escrevendo de novo. E o livro físico nunca saiu e o virtual teve pouquíssima saída, infelizmente. Fiz um livro sobre contação de história, que eu escrevi no celular, sem internet, no meio da pandemia. Esse eu consegui vender um pouquinho ali na raça, na luta, que foi o que me salvou por alguns meses. Enfim, né, a pandemia inteira foi uma história de superação atrás da outra, tirar leite de pedra, a gente fez o que podia, todo mundo do ramo artístico, né? Eu sei que eu não estava sozinha nessa, tanto as pessoas da parte técnica quanto de produção, né? Foi um período que a gente realmente teve que se reinventar, mas não só a gente, né? O mundo inteiro. A gente está junto nesse barco, né? Ninguém escapou, eu acho que incólume, né, dessa pandemia. E agora começam os planos, né, para a passagem dessa pandemia. Eu estou prestes a tomar minha 3ª dose de vacina, torcendo por essa data, acreditando que assim que a gente tiver todo mundo vacinado, né, se a vida não vai voltar ao normal, ela pelo menos vai voltar ao novo normal e a gente vai voltar a produzir arte presencial, porque a contação de história online ela é muito legal. A minha irmã, por exemplo, ela conseguiu fazer um trabalho maravilhoso nesse sentido, mas eu não me encontrei na contação online. Eu gravei histórias com a Jessica, estão lá no site, estão também no meu canal do YouTube, Jardim de Histórias, mas não... Eu preciso da troca física com o público, sabe? Eu preciso estar presente com o público, eu preciso dessa interação com o público para fazer a minha história acontecer, para me sentir satisfeita com o meu trabalho. Então, agora que a pandemia está começando a acabar, que a gente acredita que está começando uma nova fase, né? Eu começo os planos para a volta dos trabalhos em festivais. Agora já tenho um trabalho marcado para Páscoa, que a gente ainda não sabe se vai acontecer, talvez ainda seja cancelado. Os números ainda não chegaram onde a gente queria. Mas já estamos voltando com os projetos para em breve poder estar nas escolas também, né? Mesmo tendo voltado às aulas presenciais, os eventos dentro de escola, ainda nem pensar, mas pensar, sonhar, a gente já começou, né? Espero que em breve a gente esteja de volta atuando com a criançada e com as crianças interiores, né? Porque eu também faço bastante trabalho com adulto, gosto bastante.
E acho que é isso. Gratidão pelo espaço para trazer um pouco dessa história e dessa trajetória. Estou agora faz um ano em Morretes, vim para cá no meio da pandemia. Acho que completar um sonho de uma vida mais florestal, de uma vida mais em contato com a natureza. A pandemia ajudou a dar esse impulso, pelo menos. E estou aqui falando da minha pequena marcenaria, onde eu ainda faço o meu brinquedinho, ainda vendo ele quando consigo, e torcendo para poder daqui a pouquinho estar contando a minha história de forma presencial.